Começando a live com o tema análise do caráter superficial ou profunda. Então vamos lá, o que acontece? As pessoas, quando começaram a trabalhar com análise do caráter, isso há muito tempo lá atrás, o que tinha? O Reich, quando ele começa a descrever os traços da análise do caráter e como é que você investiga, e lembrando que a análise do caráter é o quê? O indivíduo tem um trauma, aí ele desenvolve uma série de mecanismos de defesa para proteger o trauma. Esse tipo de mecanismo de defesa, ou esses tipos de mecanismos de defesa, são específicos para esse trauma na fase que essa criança teve o trauma. Então, exemplo clássico, se você pegar uma criança dentro do útero que passa fome, pegar uma criança com 1 ano, uma criança com 5 anos passa fome, com 2, com 3, não é tudo muito diferente? Se você pegar uma criança que passa fome dentro do útero, que recurso ela tem? Não dá para falar, não dá para chorar, não dá para fazer nada. Então ela tem que fazer o quê? Desligar da necessidade. E aí vai criando uma dinâmica de esquizoidia. Se você pega uma criança, está na fase oral, está com fome, está ali com meses, o que vai fazer? Chora para ver se alguém acorda, olha para mim, vê minhas necessidades e cuida de mim. Dinâmica oral e assim vai. Então, para cada fase, a necessidade, o desconforto que está acontecendo, a criança tem recursos para lidar com isso. Então, quando você faz análise do caráter, o que você está avaliando é basicamente o quê? Que tipo de recursos essa pessoa utiliza. Aí você sabe, esse tipo de recursos que essa pessoa utiliza é característica de tal fase de vida, de tal tipo de dinâmica. Por isso, quando você faz a análise do caráter, você vai identificar o trauma e a fase do trauma que isso aconteceu. Por isso é uma ferramenta de trabalho excepcional. Mas aí o que acontece? Conforme os profissionais foram trabalhando com isso e cada vez mais aprofundando, aí o que aconteceu? Começou uma observação assim, tem um caráter que está aqui, aí você fala, essa pessoa tem esse traço de caráter. Só que aí, o que se observou, que muitas vezes tem um caráter superficial, e esse caráter aqui, se você trabalhar nesse caráter, você vai descobrir um outro traço de caráter que está aqui. Então, primeiro, todos nós passamos por todas as fases, todos nós temos traços de caráter de todos os básicos, todo mundo passou por dificuldades e traumas maiores ou menores em todas as fases. Então, todo mundo passou. Não existe um traço de caráter que é puro. Você nunca vai ver um cara que é puro, é só isso que ele tem. Você nunca vai ver. Então, quando você identifica o traço de caráter, tipo assim, geralmente aquele traço de caráter é o que foi mais evidente, é o que mexeu mais. Será que é isso? Antigamente acreditava-se que sim. Só que o que se viu hoje, o que se vê hoje em dia, é assim, existe um traço de caráter que a pessoa se manifesta aqui, fica mais evidente. Então, quando esse traço de caráter fica mais evidente, fala, o traço de caráter é esse aqui, entendi. Mas só que às vezes esse traço de caráter aqui, no fundo, ele está escondendo um outro traço de caráter. Eu passo por uma situação, eu vou dar um exemplo clássico, que é muito comum, mas muito comum. Então, por exemplo, o indivíduo tem um traço de caráter oral. E aí o que acontece? Se tem um traço de caráter oral, é porque naquela fase da amamentação, ali, a mãe não estava disponível da forma como ele precisava, por algum conflito, algum problema em relação a essa mãe, nessa relação com a mãe está doente, a mãe morreu, a mãe estava com alguma dificuldade, a mãe tem problemas na maternagem, problemas lá do passado, problemas atuais, problemas no casamento, não importa, mas naquela fase, aquela criança não teve isto, então ela não foi preenchida nas necessidades físicas e emocionais. Então ali teve uma dor profunda. Essa criança, em cima dessa dor, muitas vezes ela pode, nas próximas fases de evolução, desenvolver recursos. Por exemplo, eu posso ter um traço de caráter oral que tem essa ferida oral que me machuca demais. Quando eu estou lá na frente, eu posso pegar recursos
o traço de caráter masoquista e utilizar esse traço de caráter masoquista para segurar e para ocultar o traço de caráter oral. Mas aí o caráter masoquista veio para proteger do caráter oral, da ferida oral. E aí quando você olha o indivíduo, você fala, tem um traço de caráter masoquista. E quando você vai trabalhar o traço de caráter masoquista, que é o que está aqui fora, de repente você descobre que a ferida principal não é daqui. Tem, mas a ferida principal é daqui. É da oralidade, por exemplo, como poderia ser da histeria e assim por diante. Então, muitas vezes você vê traços de camadas de caráter. Então, hoje em dia se fala muito sobre as camadas do caráter. Então, você tem um caráter que é mais evidente aqui fora e, de repente, a ferida principal dele não é essa aqui. Se você tirar isso aqui, você identifica aqui. E aí tem um diagrama que o Lowen desenvolveu, foi muito legal. Diagrama que é assim, que aqui está a essência do indivíduo. E aí são 3 camadas. 3 camadas. A primeira camada é a camada emocional. A segunda camada é a camada muscular. A terceira camada é a camada mental. E aí é interessante que pegando e desenvolvendo, trabalhando mais em cima desse diagrama do Lowen, sabe que muitas vezes na camada emocional, de repente, eu posso estar conectado com um traço de caráter. Na camada muscular, às vezes eu estou conectado com outro traço de caráter. E na camada mental, de repente pode ser até um terceiro. É muito interessante isso. Então você começa a ver que esses traços de caráter, eles vão afetando essas 3 camadas. E quando você avalia as 3 camadas, de repente você pode ver dinâmicas de traços de caráter diferentes em cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, vou falar assim, tem um jeito de sentir, um jeito de pensar e um jeito de agir. De repente a pessoa pode ter no sentir dela o sentimento mais com traço de caráter oral. Mas o jeito dela pensar, de repente, é mais rígido. Ela funciona, mas o sentimento é aqui. Só que o jeito dela agir, de repente, é masoquista. Fala, e agora? É para você ver como essa interação dos caráteres é muito interessante. Por isso, não dá para você falar, é isso aqui, pronto. Eu vou olhar a embalagem do indivíduo e olhando a embalagem eu já sei tudo o que aconteceu lá. Não é bem assim. Existem outras dinâmicas. Hoje em dia, uma coisa que se observa muito, e por isso tem que prestar muita atenção, que é assim, às vezes o indivíduo tem um traço de caráter, e o traço de caráter tem a ver com neurose. Então o traço de caráter da neurose é o quê? Eu tenho alguns distúrbios, alguns problemas, estou preso num trauma emocional, mas eu ainda estou com os pés no chão, em contato com a realidade. E às vezes o traço de caráter está segurando uma psicose. Às vezes o traço de caráter pode estar segurando um borderline. Então se você mexer nesse traço de caráter e você mexeu, mas se você não entender o que tem por trás dele, você mexeu aqui, você pode destampar uma psicose. Você pode destampar uma dinâmica borderline. Por quê? Porque o traço de caráter está segurando. Então, quando vai se trabalhar com caráter, a gente tem que prestar muita atenção para ver o que é que está por detrás de tudo isso. Por isso, o objetivo é sempre olhar lá no fundo e ver o que está acontecendo. Não é simplesmente tirar isso aqui e falar, tirei isso aqui, agora ficou saudável. É só mexer nisso aqui que está tudo ok. Isso aqui até é dinâmicas antigas, se imaginar uma coisa dessa. Hoje em dia não se fala mais isso. Quem realmente trabalha com profundidade e profissionalidade nisso, sabe que o caráter precisa ser respeitado. E quando você vai mexer nisso aqui, primeiro você tem que analisar o que tem por trás. Porque se você mexer nisso aqui, pode brotar alguma coisa que é uma surpresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que, nossa, isso já faz tempo, hein? Caramba, acho que faz uns 30 anos isso aqui. Eu lembro que eu estava num treinamento que tinha a ver com a dinâmica de psicoterapia corporal. Mas não era nem bioenergética, nem biossíntese, nem biodinâmica. Era um outro treinamento. Eu estou tentando lembrar que abordagem que era.
Mas aí ela estava falando, a profissional estava falando uma coisa interessantíssima. Então ela falou um caso que eu nunca mais esqueci. Isso me alertou. Ó, isso aí já vai mais para 30 anos atrás, hein? Então ela estava comentando um caso que assim, ela recebeu um cliente, e esse cliente ele tinha, parecia uma corcunda assim, ó, e ele entrava todo preso aqui, e tinha essa cifose, essa coisa assim. A hora que ela olhou para ele, falou, nossa, isso aqui é a última coisa que eu vou mexer nele. Por que é a última coisa? Geralmente o pessoal fala, é ali, mexe ali, ali, é só fazer assim. Ela falou, nossa, ali vai ser a última coisa. Primeiro eu preciso ver o que está acontecendo, que ele precisou de tudo isso. E era algo muito forte. Se aquela dinâmica é muito intensa, é porque a raiz do problema é intensa. Então o que ela estava falando? Eu preciso descobrir o que tem aqui embaixo para ver por que ele está precisando disso. No fundo, é a dinâmica que eu falo o tempo todo. Ó. Vê o que está aqui, ó. Trabalha isso aqui, para isso aqui desaparecer. Então eu posso ter traços de caráter aqui, posso ter um problema aqui. Aí eu preciso entender o problema, resolver o problema, aí o traço de caráter flexibiliza e vai embora. Se não, se você tirar isso aqui, a pessoa entra em contato direto com a dor. Antigamente era assim, era arranca o traço de caráter. Naquela fase, lá de uns 30 anos, tinha muito isso, vamos quebrar as couraças. Quando se quebra as couraças, aí a pessoa fica saudável, porque a couraça é aquilo que está aprisionando o indivíduo. Sabe o que aconteceu? Essa filosofia simplesmente foi embora. Por quê? Porque a hora que arrancava as couraças, entrava a dor. E se o indivíduo não estava com condições de cuidar da dor, essa dor podia virar uma doença, uma psicose, podia virar um monte de problemas. E aí foi o que aconteceu com esse caso, com essa profissional. Mas aí ela estava falando, entre esse cliente, com essa dinâmica, falou, por que será que ele está precisando de tudo isso? Então o que ela ia trabalhar? Ver o que estava por trás disso aqui. Porque isso aqui é uma defesa intensa. E aí ela começou a atender, trabalho corporal, a dinâmica é corporal. Acho que ela trabalhava com Feldenkrais, agora não lembro. Mas vamos lá, aí o que acontece? Um dia, esse cliente chegou assim, puf, sem aquela defesa. E ela levou um susto, falou, ué, o que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Que sumiu essa defesa corporal dele. E ela ficou assim, se sumiu a defesa, o que vai acontecer? Aí ele chegou para ela e falou, nossa, eu fiz um treinamento, um workshop esse final de semana de bioenergética, e o profissional da bioenergética me colocou no stool. Stool é um banco, né? Mas é um banco da bioenergética que é para abrir isso aqui, ó. Então abre o diafragma. O que eu fiz? Se ele está assim, fez um movimento para abrir, para respirar, para soltar, para liberar aquela couraça que estava nele. E aí liberou e ele assim. E ela já ficou apreensiva. Falei, nossa, o que será que vai sair daqui agora? E aí ele pegou, olha, estou bem, estou ótimo, estou maravilhoso. E ela ficando assim, não, você precisa ficar observando, precisa observar como é que você está sentindo, o que está acontecendo. Não, estou muito bem. E aí sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, a família desse cliente veio atrás dela. Por quê? Porque esse cliente psicotizou, surtou, entrou num surto psicótico. Por quê? Porque a hora que tirou a defesa, a dinâmica dolorida dele apareceu e ele não tinha uma defesa para segurar. Ele simplesmente psicotizou. Aí a família catou ele na rua, ele estava completamente perdido, sem saber onde estava, ele estava desconectado, ele surtou. Aí levaram para ela. O que ela fez? Ela fez o quê? Um trabalho para fazer o quê? Resgatar a defesa muscular, a defesa de caráter que ele tinha para segurar a doença. E aí ele segurou o surto lá. Então, quando você vê traço de caráter, você não pode ficar brincando com ele, achando que aquilo é uma brincadeirinha, é só um colorido, é só um adjetivo que você faz isso. Muito pelo contrário. Então, o que aconteceu? Você vê, ela teve que fazer o quê? Corporalmente fazer o quê? Trazer a couraça muscular de volta. E o que é isso? Trazer o caráter dele de volta. Porque o caráter protege da dor. Então o caráter em si não é o problema. O problema é o trauma que está por trás do caráter. Então quando você acredita que você vai mexer no caráter e a pessoa vai ficar boa, sinto muito, o caráter é secundário à dor. Aonde se protege, onde se trabalha? Na dor.
Então o caráter é o caminho para identificar a dor. Não adianta você ficar classificando o caráter e falar, é isso, e agora já entendi, eu tenho isso por causa daquilo e já resolveu. Não resolveu nada, você só vai melhorar se você trabalhar na dor. E se você entender que tem camadas superficiais e profundas, você vai saber que você precisa trabalhar lá dentro, porque se tem uma camada aqui, a camada principal está abaixo. Então você precisa aprofundar e fazer isso. Mas Fernando, como é que faz uma coisa dessa? Você faz isso com várias técnicas. Por exemplo, uma coisa que eu faço, quando o indivíduo o corpo dele traz a informação, trouxe. Aí eu começo a fazer o quê? Tem a leitura passiva e a leitura ativa. Na leitura passiva, eu posso fazer uma leitura passiva até com uma foto. Eu olho para a foto e vejo o que está acontecendo lá. Na leitura ativa, tem a ver com a interação do profissional com o cliente. Quando tem o profissional com o cliente, o que vai acontecer? Eu começo a tirar o indivíduo da zona de conforto dele. Por quê? É onde ele está habituado. Ele está habituado. Então o que eu faço? Eu começo a trabalhar com temas, com perguntas. E aí eu vejo como esse cliente vai lidar com esses temas que normalmente ele não está acostumado a falar. E de perguntas que normalmente ele não está acostumado a ouvir ou pensar sobre isso. Então o que acontece? Você tira o indivíduo daquela trajetória circular que ele sempre fala a mesma coisa, faz a mesma coisa, pensa a mesma coisa, sente a mesma coisa. De repente eu começo a mudar. E quando eu mudo, o que vai acontecer é que esse indivíduo, o que vai acontecer ele vai ter uma dinâmica, entre aspas, de estresse. Por quê? Porque ele não está no lugar que ele costuma estar. E sabe o que vai acontecer? Vão brotar dinâmicas de dentro dele, das dinâmicas. Então, por exemplo, eu vou pesquisar mundo emocional, sentimentos, eu vou pesquisar atitudes, decisões, o que ele faz, o que ele não faz, o que faz ele tomar uma decisão, até onde ele segura, o que ele procura, quais são os seus valores, quais são os seus objetivos. Aqui já estou falando a parte de mentalidade, o que ele pensa. Aí eu começo a observar se pensa, sente e age de uma forma adequada, em ressonância, alinhado, ou se cada um vai para um lugar. Então, tudo isso aqui começa a dar uma dinâmica de como ele funciona, por exemplo, nessas 3 camadas. Eu coloco esse indivíduo em situações diferentes, eu coloco esse indivíduo no futuro, eu coloco esse indivíduo, por exemplo, minha mãe fez isso, aquilo e aquilo, tá bom? E você como mãe faz o que em relação ao seu filho? E se você fosse a sua mãe, o que ela deveria fazer para você sentir melhor? E se você fosse a sua mãe, o que você faria? Em relação ao marido, ao casamento, porque às vezes fica de fora julgando, eu coloco a pessoa dentro da situação. Isso aqui, por exemplo, são recursos sistêmicos. Eu utilizo um monte de recursos e nisso eu consigo fazer uma avaliação melhor das dinâmicas que o cliente traz. E aí sabe o que acontece? Vem um monte de mudanças de expressão facial, vem um monte de microexpressões, comportamentos, gestos, posturas, diferença, afasta, aproxima, protege, barreira, foge. E aí começa, conforme eu vou lidando, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma leitura dinâmica dessa pessoa nesses 3 níveis. E aí eu estou fazendo o quê? Buscando isso aqui. E aí o corpo vai trazendo um monte de informações. Não só o corpo, mas a forma como essa pessoa fala, o tom de voz. Se você já viu uma pesquisa que é do Mehrabian, ele coloca algo assim, se não me engano, lá da UCLA, da Universidade da Califórnia. Então ele trouxe uma pesquisa que também é cheia de controvérsias. Aliás, todas as pesquisas dentro dessa área é tudo cheio de controvérsias. Mas algo importante assim, que ele colocou que na comunicação, 7% da comunicação é verbal, 93% é não verbal, não verbal. E aí você pega informação aonde? Do blá 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 do cliente? Ou você pega informação de tudo que esse corpo expressa? Quando o Reich desenvolveu a análise do caráter,
O ponto-chave da análise do caráter era assim. Aí ele colocou: o mais importante do que o cliente fala, não é o que ele fala, e sim como ele fala. Como ele fala. Como ele se expressa, o tom de voz. Tem lamento, não tem lamento, tem desafio, tem raiva, tem dor, tem falta de sensibilidade, não tem emoção nenhuma, está zerado. Como ele fala, como ele se expressa, como o corpo se expressa. A análise do caráter é isso, é como. E é dinâmico, é como esse indivíduo vai se relacionando com o outro, com a situação, com a dinâmica. Por isso, é possível você ver, por exemplo, traços de caráter em várias atitudes. Você vê como a pessoa anda. Aliás, quem ainda não viu, vai lá e acessa a Dança do Caráter, onde eu e a Carla dançamos os vários tipos de caráter. Aliás, quem dança os vários tipos de caráter sou eu. Ela ficou aguentando alguém dançando dentro dos vários traços de caráter, né? É até interessante, mas você vai ver que na dança é possível ver isso. Então você vê dinâmica de traços de caráter em tudo quanto é lugar, desde que você compreenda. Mas lembra, o traço de caráter é um caminho para você encontrar a dor do indivíduo. O caráter não é o problema, é um caminho para você identificar o problema. E quando você vai trabalhar, não é tirar o caráter. Através do caráter você vai ver a dor. Aí você precisa trabalhar na dor do problema, do indivíduo. Quando você mexe na dor e busca a solução, as defesas do caráter podem se afastar, desde que você identifique a verdadeira dor. A Charlotte: não adianta mexer só no caráter? De jeito nenhum, Charlotte. Exatamente. O caráter é um meio, não é o fim. O caráter... A análise do caráter foi feita para identificar o trauma infantil. Não é assim. O caráter é uma defesa do trauma. Se você tirar a defesa do trauma, o trauma aparece. E aí fica assim: se eu não tenho solução, eu tenho que ter uma defesa. Se eu conseguir encontrar o trauma e buscar uma solução, eu não preciso mais de tantas defesas. E aí o que acontece? Flexibiliza o caráter. Você não pode apagar a história de vida dessa pessoa, mas você pode dar um destino melhor para a dor dessa pessoa. E aí ela não fica presa no traço de caráter. Ela se liberta, e aí aquelas defesas que ela utilizou como traço de caráter se tornam recursos voluntários que eu posso utilizar a meu favor em várias situações de vida. Ok? O Roger: para atendimento online, é possível pegar essas informações do cliente? Ixi, eu pego isso aqui com a maior facilidade. Aliás, para mim, o difícil não é fazer diagnóstico de caráter. A coisa mais fácil do mundo é fazer diagnóstico de caráter, conversando com a pessoa. Aí fica assim: eu preciso ver o corpo da pessoa completamente nu, saber todo... Não, nem preciso. Por quê? Porque o caráter se manifesta em tudo. Só de eu conversar com o cliente, entender as queixas que ele tem, as dinâmicas, os pensamentos, eu já sei qual é o traço de caráter que está acontecendo dentro dele. O corpo dele é mais uma ferramenta que traz essa informação. Mas o jeito dele sentir, pensar e agir também traz essa informação. Se faz a constelação, também traz informação. Eu tenho tantos campos de informações, mas tantos campos, que o corpo é um dos campos de informação, mas eu não fico preso à necessidade, eu preciso ver o corpo do cliente inteirinho para ver. E só de me falar assim, qual é a queixa? Eu geralmente, quem já me conhece, quando eu começo a fazer supervisão de casos, aliás, essa semana eu fiz uma supervisão, um grupo de supervisão de casos, foi interessante. Só de começar pelo tipo de queixa que o cliente já traz, eu já estou mostrando os traços de caráter. E aqui, ó, esse tipo de queixa é de tal caráter, esse tipo de situação é de tal caráter, isso aqui é isso, isso, isso. E aí continua o caso, aí quando continua o caso começa a aparecer as informações. E aí fala: mas como é que você sabe, Fernando? Porque não é difícil fazer diagnóstico de traço de caráter quando você tem essa compreensão maior dele. E sabendo que tem outros traços por trás. Então eu vou vendo qual é a análise combinatória dos traços, e não é o que é mais, que aparece mais aqui fora, é o mais importante dentro. Então não é fora, não é na casca, é dentro, é no conteúdo. Eu olhar o que está acontecendo aqui dentro. Aí eu posso ver para que serve esse traço de caráter.
se é para proteger uma dor específica ou se tem outro traço por trás. E aí eu vou fazendo uma série de análises, isso aqui conversando com o cliente. Eu tenho alunos que são cegos e eles sabem fazer traço e caráter sem olhar para o corpo, adivinha, porque tem outros recursos. Então quando você faz análise do caráter, você faz por vários recursos, não é um recurso só. Se você achar que traço e caráter você só consegue descobrir por causa do corpo da pessoa, então sinto muito, porque tem muitas informações que você pode fazer isso, ok? Amaura, quanto o senhor cobra para tratar um cliente? Muito caro. Por quê? Porque eu não estou nem atendendo mais. Eu praticamente não atendo mais, porque o meu foco de trabalho agora é preparar profissionais para trabalhar. Então, basicamente, eu praticamente nem atendo mais ninguém. Porque o meu foco agora eu atendo pouquíssimas pessoas. E é claro que o valor para atendimento está lá em cima, mas tem um monte de profissionais aptos que eu já treinei e são excelentes para trabalhar. Então o meu foco agora não é questão eu trabalhar, e sim preparar mais profissionais, ok? A Cláudia, poderia citar algumas literaturas para aprofundar mais? É claro. Primeiro livro que tem é a Análise do Caráter, mas eu sempre coloco algo assim. Primeiro, a Análise do Caráter é um livro que foi escrito lá naquela época, faz mais de 100 anos, então é uma linguagem mais técnica, mais psicanalítica. E outra, Análise do Caráter, que é do Reich, só compre se a tradução for do Ricardo Rego, porque teve uma tradução anterior que o cara que traduziu, acho que não entendia nada, fez tanta bobagem, fez tantos erros e conceitos, que sinceramente, se você tiver o livro Análise do Caráter, que não foi traduzido pelo Ricardo Rego, joga na lata do lixo, que é o melhor destino, porque tem muitos erros lá, ao invés, você nem sabe o que está certo e o que está errado. Tem certas coisas que você não sabe se aquilo é mesmo, se não é. Pode ser que seja, mas o outro eu não sei se é. Quando começa a ter isso aqui, sinceramente não dá para confiar em nada. Joga na lata do lixo, tá? Mas a Análise do Caráter com a tradução do Ricardo Rego. Mas a linguagem é mais psicanalítica e lá do século retrasado, século passado. Bom, mas quem trabalhou muito na Análise do Caráter foi o Lowen, que desenvolveu a bioenergética, a análise bioenergética. Então o Lowen foi cliente do Reich, foi aluno do Reich, e o Lowen pegou essa abordagem da análise do caráter e aprimorou. Os livros do Lowen, o Lowen já faleceu, os livros do Lowen ainda não trabalham tanto com essas camadas, ele já até fala das camadas, tem até o diagrama dele. Os livros do Lowen são excelentes para você começar a entender traços de caráter. Ele tem uma linguagem mais fácil. E os dois livros básicos do Lowen sobre o traço de caráter, tem vários livros e todos são excepcionais. E que tem livros que falam mais de um traço de caráter, de outros são dinâmicas. Mas para fazer uma leitura geral, dois livros. O primeiro livro chama Bioenergética, é um livro de capa verde. E o outro chama O Corpo em Terapia, é uma de capa vermelha. Os dois são da editora Sumos. E o autor é Alexander Lowen, tá? A bioenergética, ela aprofunda muito essa dinâmica dos traços de caráter. Então aqui, a literatura básica é aqui. Estude isso, principalmente as dinâmicas do Lowen, que vocês vão ter informações impressionantes sobre a parte de análise do caráter, ok? A Elicosa perguntou assim, pessoas mal educadas, qual traço de caráter? Você pode pegar pessoas mal educadas de todos os traços de caráter. A questão é que cada um é mal educado de um jeito, tá? Então, até a má educação, a forma como a pessoa é mal educada, o jeito dela, tem de vários tipos. Então, todos os caráteres podem ser mal educados, tá? O Márcio colocou uma coisa interessante. No desenho é possível ver o traço de caráter? Aí eu não sei que desenho você está falando. Existe, por exemplo, uma dinâmica que se faz muito em workshops, que é fazer o desenho do corpo da pessoa. Então tem alguém, vai lá, faz o desenho do corpo, depois tem umas dinâmicas para ver o que tem de carga de energia, como é que vê, qual a interpretação que tem. Aí você pode preencher aquele corpo com dinâmicas de cor, onde você percebe mais energia ou não. Pode ver a pessoa que viu, como se fosse o terapeuta, olha, aí você corta aquilo lá do outro lado, de repente a própria pessoa olha e vê o que ela percebe, aí compara o que o outro viu de
fora, o que veio de dentro, mas é claro que aí tem um profissional do lado, então dá para fazer muitas coisas. Agora, se você pega, por exemplo, criança, vai fazer um desenho, mas aí você tem que ver o quê? Qual a idade da criança, recursos e assim por diante. Então você pode ver que áreas essa criança põe mais intensidade ou não, mas lembra que a criança tem fases, então não sei. Se você pegar um indivíduo hoje para desenhar também, às vezes até dependendo do jeito que pega no lápis, da forma que vai desenhar, você já vê o traço e caráter. Às vezes você vai falar assim, desenha, de repente do jeito que a pessoa vai fazer o desenho, você já viu o traço e caráter. O esquizoide não quer nem fazer nada, contato com ninguém. Se falar desenha sozinho no canto, ele prefere ir lá no canto e ficar desenhando sozinho. Mas faz aqui na... Nossa, não dá. Só o jeito de você ver a pessoa fazendo isso, você já faz diagnóstico, traço e caráter, tá? Desenho é algo importantíssimo, se utiliza muito, dá para se ver uma série de dinâmicas. Por quê? Porque o desenho também é um grande campo de informações. A Luzia está colocando, qual traço e caráter do narcisista? Deve ser narcisista. E se eu te falar que todos os traços de caráter têm narcisismo? De novo, cada um tem um narcisismo de um jeito. Por exemplo, até o esquizoide fala, o esquizoide tem narcisismo? Tem. De repente ele fala assim, só eu sou capaz de cuidar disso, só eu tenho essa visão do jeito que eu tenho. Isso não deixa de ser um narcisismo. Então a questão é que tipo de narcisismo a pessoa tem. Aliás, tem um livro do Lowen muito interessante que chama Narcisismo. É a mesma coisa, Alexander Lowen, editora Sumos. A editora Sumos, ela tem praticamente os livros da psicoterapia corporal, estão tudo lá na editora Sumos. A linha editorial da editora Sumos é muito em cima da psicoterapia corporal. Mas dá uma olhada no livro Narcisismo, que é bem interessante. Então, todos os traços de caráter têm uma dinâmica narcísica. Aí a questão é você ver que narcisismo está falando, é um narcisismo de imagem, é um narcisismo da mentalidade, porque tem vários, tá? Então, mas tudo tem uma dinâmica narcísica. Tem traço de caráter que coloca assim, caráter fálico narcisista. Aí de repente eu posso colocar o psicopata também com narcisista, mas se você olhar a fundo, todos os traços de caráter têm um tipo de narcisismo, tá ok? A Giovana, como fazer para retornar algo que foi aberto numa crise psicótica? A mesma coisa que eu falei daquela profissional que eu acho que era do Feldenkrais. O que ela fez? Ela teve que trazer de volta a defesa. Porque o indivíduo, quando vai para o mundo psicótico, muitas vezes vai precisar do quê? Muitas vezes, 100%, né? Vai precisar de um psiquiatra que vai usar uma medicação para dar uma segurada. A medicação não cura psicose, mas dá uma segurada para a pessoa estabilizar aqui. Aí você precisa encontrar a dor e trabalhar, ou então fazer ele de novo, resgatar a defesa dele, para ele se reorganizar e depois você começa a trabalhar de novo de dentro para fora para ver o que está acontecendo. É tipo assim, entrou por um caminho errado, volta, reorganiza do jeito que estava antes, para depois pegar um caminho mais saudável, ok? A Débora fala assim, qual técnica para tratar a dor? Tem várias técnicas, várias. É a mesma coisa você chegar para um médico e falar assim, ô doutor, como é que faz para tratar a dor? Um monte. A questão não é a dor, é ver a causa da dor. Quando você trata a dor, eu posso dar um analgésico. Aliviou a dor? Aliviou. Resolveu a causa? Não. Então, só aliviou a dor. Então, aliviar a dor, aliás, o caráter serve para aliviar a dor, mas não tratar a dor. Agora, dependendo do tipo do problema, dependendo do tipo, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e ver como você vai solucionar. Se você pegar na medicina, como é que trata a dor? Não sei. Tem tratamento que é fisioterapia, alimentar, clínico, cirúrgico, vai depender muito das dinâmicas, dos recursos que o cliente tem, da profundidade, da intensidade. Você vai ter que fazer algo geral. Não tem uma coisa simples e única que eu faço aquilo e resolve. Isso aí, sinto muito, isso não existe. Cada cliente é diferente um do outro. E a arte da terapia, a arte de tratar, terapia, tratamento, é você identificar e ver o que você pode fazer. Então você tem que analisar o problema, recursos internos e externos que esse cliente tem, as dinâmicas sistêmicas que estão ao redor dele que podem ajudar e atrapalhar, a sua postura como profissional, respeitando a dor dele, não brincando com os traços de caráter dele, o quanto esse cliente está motivado para realmente mexer na dor ou só fugir da dor. Olha quantos fatores tem aqui.
Por isso, o profissional, ele precisa aprender a trabalhar nesse contexto todo. Não é simplesmente, é só pegar isso aqui, mexer e resolveu. Sinto muito, não é assim. Mas a maioria das pessoas querem soluções mágicas. Fernando, é só fazer assim, resolve tudo. Se eu pegar uma varinha mágica e fazer assim, tudo se resolve, tudo. Isso não funciona, sinto muito. Quem acreditar nisso, é melhor assistir o Harry Potter. Eu adoro assistir o Harry Potter, mas eu sei que aquilo é uma fantasia. Aquilo não tem na realidade, fazer isso aqui. Até tem a varinha do Harry Potter lá no meu consultório. Eu comprei quando fui lá em Orlando, lá na Universal, eu comprei, deixei lá. Quando veio uns clientes querendo mágica, eu falei, a varinha está aqui, agora vamos ver se funciona. E não funciona. Eu estou para devolver aquela varinha porque ela não funciona. Não sei o que acontece. Bom, o que acontece? Mágica não existe. Existe trabalho sério, existe você identificar, ver os recursos que o profissional tem, porque assim, às vezes o profissional não tem, ele olha para aquilo e fala, isso aqui está além do que eu consigo mexer. Quando você é um profissional que tem um cliente que está com uma dinâmica que você está além do que você é capaz de mexer, o que você tem que fazer com ele? Indica para um profissional que tem capacidade. Gente, isso aqui na medicina a gente faz direto isso. Se vem um cliente e me procura, de repente ele tem um problema que é um problema neurológico. Eu posso ter um conhecimento básico de neurologia, mas eu não sou neurologista. Falo, olha, esse caso aqui, vou te encaminhar para o neurologista, porque isso aqui está além das minhas possibilidades de te ajudar. Então eu te indico, às vezes até dentro da minha própria profissão, de repente pego um caso específico e tem um profissional que é muito bom para trabalhar esses casos, tem um conhecimento melhor, encaminho para ele, gente, não tem problema nenhum. Mas é interessante, né? A fantasia de todo mundo, aí narcisismo, né? Não, como eu vou encaminhar para alguém? Eu tenho que resolver todos os problemas. Pelo amor de Deus, precisa ser adulto, né? Sem dinâmicas de criancinha achando que as coisas assim. Então, isso é você saber fazer diagnóstico, você vê a dinâmica do cliente, recursos do cliente, você vai ver os recursos que você também tem. E aquilo que você... sempre fica uma pergunta que eu coloco assim, que nível de profissional você é e que nível de profissional você quer ser? E uma outra pergunta, e o que você está fazendo para você se tornar esse que você quer ser? Não tem uma ferramentazinha mágica que eu vou usar e resolver. Sinto muito, isso não existe. Eu vou tomar aqui uma garrafada que vai curar desde unha encravada, problema de ereção, queda de cabelo, e a minha vida nunca mais vai ser a mesma, depois que eu tomar isso aqui, tudo se resolve. Gente, pelo amor de Deus, organizações tabajara, né? Isso é brincadeira. Profissional, você vai ver. Diagnóstico, causa da dor, intensidade da dor, o quanto isso já está lesado, lesou na parte energética, funcional e orgânica, aonde a coisa está, que situação está, e a partir daí organizar um tratamento e saber uma linha de trabalho. E ver, sou capaz de fazer sozinho, faço sozinho, não sou, tem ajuda. De repente não tem nada a ver comigo, é com outra pessoa, encaminho para outra pessoa e sem problema nenhum. E aí eu vou fazer o melhor para o cliente, tá? Sem espetáculos. Quais cuidados na constelação para não causar uma crise psicótica e como fazer quando a pessoa já está em crise psicótica? Se tem uma pessoa que está em crise psicótica, não dá para fazer constelação, porque ela não tem nem condição, ela nem está aqui conectada. Geralmente, quando tem uma dinâmica com algum cliente que está com psicose, é interessante fazer a constelação com a família dele, porque a família também é doente. Se tem uma psicose, se tem uma dinâmica de psicose numa família, a família inteira é doente, tá? O psicótico é só a ponta do iceberg, ele é o emergente do sistema. E aí você trabalha com aqueles que ainda estão com o pé no chão, para ver o que pode ser feito para que o sistema fique mais saudável. Quem sabe não precisa desse emergente. E aí fica assim, o que fazer para o cliente não psicotizar? Você não tem muita coisa o que fazer. Existe algo... Eu vou dizer, o que tem para fazer é você ser um bom profissional. Primeiro, se você vai brincar com a tampinha do cliente, sinto muito, então não faça isso, porque de baixo pode ter uma psicose. Então você precisa ver o que é que esse caráter está protegendo para você trabalhar aqui. Não aqui, não é simplesmente tirar o caráter ou mudar ele de lugar ou só fazer isso aqui. Isso aqui sinto muito, isso não funciona. Então, quando você é um bom profissional, você vai ver a origem da dor e ver como é que você lida com isso. E se ele tem uma dinâmica psicótica, você sempre tem que ter o quê? Sempre uma avaliação, um cuidado com o psiquiatra junto. Sempre, isso é natural, não tem problema nenhum. Quando você vai trabalhar, então, primeiro,
Saiba onde você está trabalhando e vê se de repente você vai ficar brincando só de arrancar as coisas aqui, você leva um susto com o que vai sair. Isso aí não é um bom profissional. O bom profissional, ele vai ver o que está acontecendo lá dentro. Primeiro ver o que está acontecendo aqui dentro, não é só tirar isso aqui para ver o que acontece. Então, isso primeiro, ser um bom profissional. E para evitar, quanto melhor profissional você for, saber fazer diagnóstico, entender os recursos, você vai ter resultados melhores. Agora dizer que você nunca vai fazer, que não... Sinto muito, isso não dá para dizer. Mas se você tiver um bom cuidado, as chances de você ter uma dinâmica dessa são praticamente muito pequenas. Mas se você não tiver coragem de mexer nessas histórias, o Grodeck, ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim: se você tem medo da morte e da loucura, não trabalhe com isso. A questão é que tem clientes que estão indo para a morte e tem outros indo para a loucura. Se não tiver um profissional que seja capaz de mexer nisso, por exemplo, eu não vou trabalhar com oncologia porque eu não gosto de ver cliente morrendo. Bom, então quando você tiver câncer, você vai buscar quem? Ah, mas não, porque aquele médico lá, um monte de cliente morre quando vai lá. O cliente morre não é porque ele vai lá, o cliente morre por causa da doença dele. Mas tem que ter um profissional para lidar com isso. E a questão é, você quer ser um profissional para lidar com isso, então comece a estudar e trabalhar bastante. E se você não sabe trabalhar com isso, você encaminha para alguém que saiba. É isso, ok? Ah, Heloísa, o professor que traz esse caráter tem maior probabilidade de desenvolver vícios. De desenvolver vícios é o oral. O oral é sempre dependente. Então, toda vez que você vai pegar vício, geralmente é uma dependência. Vício do quê? Ah, então, dependência de droga, dependência econômica, dependência afetiva, dependência financeira, dependência... Tudo quanto essa dinâmica de dependência, dependência, dependência é um bebê esperando que alguém cuide dele. Então, geralmente, os que desenvolvem mais vício são os dependentes. Geralmente eles estão aonde? Com o pé lá na oralidade. Por quê? Porque eu sou dependente. Se eu sou dependente, eu preciso que alguém venha e cuide de mim. Mas vai lembrando, hein? Todos podem desenvolver, mas o mais comum é o traço de caráter oral. Tá? Uma observação é quando a pessoa diz uma coisa e seu corpo mostra a negação do que ela diz. É verdade. Frequentemente acontece. Eu concordo com você, Fernando. Realmente é assim que acontece. Olha a cabeça. É assim que acontece. Frequentemente isso acontece. Por quê? Porque a mente chama mente por quê? Porque mente. É óbvio, mano. Se a mente mente, então você acredita na mente. E por que ela chama mente? Porque ela mente. Mas eu acredito na mente. Então, linguagem verbal, 7%. A questão é que a linguagem corporal me mostra um monte de dinâmicas que a mente não quer ver. Se tem uma desconexão da mente com o corpo, então o que vai acontecer é a mente desconectada vai ficar olhando para o mundo da ilusão, enquanto o corpo está conectado com a realidade. E adivinha, em quem eu vou confiar? Na mente ou no corpo? Então, toda hora tem essas dinâmicas. Como também você vai ver conflitos. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui, fazer uma divisão, de repente, essa parte do meu rosto expressa um tipo de emoção. Essa outra parte expressa outro tipo de emoção. O que eu estou vendo? É uma mentira? Não. Eu tenho as duas dentro de mim e estou em conflito em relação a isso. Então, o que eu estou observando é que tem várias dinâmicas. É como se tivessem vários Fernandos dentro de mim. Tem um Fernando que é de um jeito, tem um Fernando que é de outro. E aí eu estou vendo que conflitos que existem dentro do indivíduo. É uma realidade, são duas forças que estão aparecendo lá e estão em conflito. Estou vendo um conflito dentro da pessoa, ok? A Cláudia. Professor, eu sou esteticista, adoro suas aulas. Em quanto tempo consigo ser uma analista de verdade? Eu vou perguntar para você, quanto tempo você demora para ser esteticista? Você vai fazer um curso. Agora, para ser uma esteticista de ponta, quanto tempo você demora? Por isso é aquilo que eu fiz a pergunta. Que nível de profissional você é? Que nível de profissional você quer ser? A dinâmica clássica aqui, que eu faço uma analogia, é assim. Eu vou lutar karatê. Então é assim, quanto tempo eu tenho que estudar para lutar karatê? Não sei que faixa você quer ser. Você pode ser faixa branca, faixa amarela, vermelha, verde, roxa, marrom, preta. E mesmo preta, que dan. E aí fica assim, tem fim? Não, você vai sempre ficando cada vez melhor. É a mesma coisa tocar um instrumento. Eu vou tocar instrumento. Quanto tempo? Não sei, você pode tocar um instrumento e tirar umas músicas. Eu posso pegar um instrumento e ser um solista numa orquestra.
Vai depender do nível de profissional que você quer ser. Você pode ter níveis superficiais de conhecimento que de repente já te ajudam em alguma coisa. Vai depender muito em que nível você quer chegar. Por exemplo, me formo médico. Se o meu objetivo é ter alguns clientes, fazer uns atendimentos, descansar, com um plantão aqui, pronto. Ok, que nível de profissional eu preciso ser? Não, eu quero ser um super especialista que vou trabalhar aqui, fazer pesquisa. Bom, aí você vai estudar muito mais. Então a questão não é quanto tempo. Porque para mim, eu ainda estou em formação, só para você ter ideia. Para mim, eu estou em formação. Eu ainda quero mais. Eu ainda acho que precisa avançar. Se perguntar para mim, eu falo assim, devo estar no meio do caminho, tem mais coisa para fazer. A questão é até onde você quer chegar. Se eu quero chegar nesse nível, isso aqui é rápido. Se eu quero chegar num nível maior, e aí não é só fazer a formação. É você fazer o quê? Prática. Aí você vai praticando. Formação é ter conhecimento na cabeça. A prática é diferente. Você vai ver na prática como é que se aplica tudo isso. E aí nessa prática, se você estiver acompanhando com uma supervisão, alguém olhando e trabalhando junto para ver o que está acontecendo, vai fazer você fazer o quê? Isso aqui. Então não é o lugar que você chega, é aonde você quer chegar. Então eu posso fazer um curso de inglês de uma semana, pelo menos eu me viro para poder pedir uma comida, falar good morning, pronto. Ok, é o suficiente? Não sei. De repente eu quero fazer uma palestra na ONU em inglês. Aí você vai para um nível maior. A questão é onde você quer chegar e o quanto você está disposto a investir da sua vida para chegar nesse lugar. Por quê? Porque o curso em si, ele é uma caminha, mas quem caminha e aprofunda é o próprio cliente, é o indivíduo que está indo. Fiz a Escola Paulista de Medicina, que atualmente é a Unifesp. É praticamente uma das melhores, se não a melhor, uma das melhores faculdades de medicina que tem no país. Só tiveram colegas meus que saíram péssimos médicos. A faculdade está lá, fez o mesmo curso, eu fiz o mesmo curso. Do mesmo jeito, eu conheço pessoas que fizeram uma faculdade de medicina num curso, numa faculdade que não é lá tão... não é tão boa assim. E saíram profissionais excepcionais. Aí eu falo assim, foi a faculdade? Não, né? Não é faculdade, né? É o quanto cada um investe. Quanto pegou aquilo lá e o que fez com tudo aquilo que aprendeu. Isso que vai definir um bom profissional, ok? A Leonildes, tem que fazer curativo nas feridas? Sim. Dependendo da ferida, você faz um curativo. A questão, se o negócio é mais profundo, você tem que trabalhar. Se é uma ferida só superficial que veio do nada, que você caiu, tudo bem, isso aí é mais simples. Agora, se é uma ferida que tem um câncer por baixo, que é uma necrose, aí você tem que trabalhar o câncer, aí é diferente, tá? E o autismo, como o doutor explica, depende. Hoje em dia você vê, eu vou dizer, eu fiz umas aulas da psicossomática onde eu falei de autismo. Quando teve o workshop lá da psicossomática, que era o lançamento do curso da psicossomática, eu falei sobre autismo. Autismo, por exemplo, em torno de 40 anos nem existia essa doença, não existia. Depois começou a aparecer. Hoje em dia a proporção, se eu não me engano, tá uma para cada 62 crianças. Se eu não me engano, os meninos é uma para 42, uma para 45, não lembro, alguma coisa assim, dos meninos parece que tem maior. E o que está acontecendo? Está aparecendo uma quantidade absurda de crianças com autismo. A proporção está absurda. Antes nem existia, agora está assim, tem alguma coisa acontecendo, né? Quando eu dei a aula, eu comecei a mostrar a evolução das doenças. Dentro do que está acontecendo, a medicina está ajudando muito com a tecnologia, só tem um problema, está aparecendo uma quantidade tão grande de doenças que nem existiam, o negócio está assim. E o autismo hoje já dá para dividir em alguns tipos, mas a base do autismo, quando você vai ver, tem autismo adquirido, tem umas outras coisas, que é até problema de flora intestinal com antibiótico, mas eu não vou nem falar. O autismo, a base do autismo é mundo intrauterino, tanto é que o autista, ele fica no mundo interno dele e ele faz movimentos, por exemplo, como se ele estivesse se embalando. Então ele fica num mundo como se fosse um mundo intrauterino, com a dificuldade de ficar com o mundo aqui fora. A enorme maioria dos casos de autismo tem origem em traumas do mundo intrauterino. Alguma dinâmica importante aconteceu no período da gestação. Isso aqui vai procurar, você vai investigar. E se você começar a investigar a parte sistêmica, você vai ver dinâmicas de autismo, muitas vezes
Essa criança identificada com abortos não elaborados, abortos provocados ou espontâneos que não foram feito o luto adequado, exclusões lá atrás de gerações anteriores, e aí você vai vendo raízes sistêmicas também. E aí você vai pesquisando, você vai achando. Aí tem o problema e aí você vai identificar a raiz do problema. A Valdineia, um caráter oral que desenvolve um grande ódio dos pais, como explica? Depende do tipo de ódio. Por exemplo, eu posso ficar com os meus pais e tenho ódio. O tempo todo eu falo, tenho ódio de você, tenho ódio de você, tenho ódio de você, tenho ódio de você. É bem caráter oral, né? Então eu tenho ódio, eu estou o tempo todo falando aqui e o objetivo é você me escutar e você fazer alguma coisa aliviar meu ódio. Eu posso falar, eu tenho ódio de vocês e vou embora. Veja, aí já não é caráter oral, entre aspas, porque eu fui embora e não quero mais saber disso aqui. Agora, se eu utilizo o ódio para ficar atormentando meus pais e querendo que eles me deem alguma coisa, aí é traço de caráter oral. Se eu falo eu tenho um ódio e me afasto, aí já não é caráter oral. Pode ser um esquizoide, pode ser um masoquista. Masoquista nem tanto que ele não se afasta, que ele não tem perna, ele aguenta ficar no lugar. Mas depende o que é esse ódio, tá? E esse ódio, a característica como a pessoa usa, então de novo é como ele sente esse ódio e como ele manifesta. Esse ódio é só no pensamento, é no sentimento, é na atitude, olha lá, lembra as 3 camadas? Aí você vai ver que característica ele tem. Então eu posso sentir muito ódio, ou então posso fazer o seguinte, eu amo profundamente o meu pai e minha mãe, eu odeio a mulher que eu casei. Mas eu amo profundamente, eu odeio a mulher que eu casei, porque essa mulher não me ama, porque ela me critica, porque ela não gosta de mim, porque ela quer que eu morra, porque ela quer que eu desapareça, porque ela faz um monte de coisa, porque é isso que é aquilo. De repente, o que eu estou vendo na minha mulher são as características que eu vi nos meus pais, mas eu descarrego a minha raiva na minha mulher. E os meus pais continuam santos, lindos e maravilhosos. E agora, hein? Você vê quantas características existem? E aí você precisa ver. E aí você acha que o problema é aqui, na relação do casal. Se você comprar essa história, é camada. Nessa camada superficial, eu descarrego a raiva na pessoa que eu amo e confio no amor. Mas a raiva mesmo está numa pessoa que eu digo que eu amo, que tudo é lindo e maravilhoso. E agora, hein? Você mexeu na ferida principal ou não? O que é máscara, o que é sombra, aonde isso está acontecendo? Bom, entendeu? Tá cheio de dinâmicas estranhas, por isso você precisa ficar muito atento ao que está acontecendo. Tem muitas formas de se olhar para as dinâmicas e cada hora que você olha de um jeito ou de outro, você vai vendo uma característica diferente. Aí, por exemplo, eu posso pegar isso aqui, ó. Eu posso ver a situação assim, tô vendo isso, olha, Fernando, tem umas letrinhas, tá escrito, tem uns números dizendo aqui, eu vejo, a minha relação com a minha mulher é assim, então... É assim, eu estou vendo perfeitamente. Aí vem o marido e fala, não, a relação é assim, ó. É isso aqui, olha fazendo propaganda atrás aqui, ó. E agora, qual dos dois está certo? A relação é assim? Ou 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 assim, ou assim, ou assim, assim. Ou de repente a relação é assim, deixa eu ver se tem. Tem, tá. Ou a relação... Depende do jeito que você enxerga e depende da capacidade de você enxergar por vários ângulos, que dependendo de onde você enxerga, você vê uma coisa, você vê outra, e de repente lá dentro tem coisas diferentes. E de repente se eu desenvolver, abrir tudo isso aqui, vão ter mais coisas aqui, pronto. E se de repente eu colocar isso na boca, eu vou sentir um sabor que eu não sabia, só vou saber se eu vejo que isso aqui é laranja ou limão, o que é isso aqui? Tropical Twist, não sei o que é. É uma mistura, tem kiwi, tem laranja, cada um vai ver, laranja, mas tem um kiwi aqui também, tem outro, é uma mistura de frutas. Como é que eu vou saber isso? Porque se é assim, é desse jeito, quer ver? Experimenta. É diferente, não é o que eu imaginava. E de repente o que está aqui dentro, veio de outro pacote, ele só colocou aqui, é outro sabor. Pronto. A vida é assim, o mundo funciona assim. Se as coisas fossem assim, é tão simples, é só fazer assim que resolve. Você tem que ter uma visão maior sobre o todo. E isso é que vai diferenciar o que é um bom profissional e o que não é um bom profissional, tá? E agora, pessoal, eu vou encerrar aqui. Foi um maior prazer estar com vocês aqui, compartilhando esse conhecimento. Até a próxima. Tchau!